né, quando a Leila falou da retomada desses textos, né, dessas reflexões que esse grupo está fazendo. Eu acho isso muito importante, porque são reflexões e são pensadores, são teóricos da arte-educação, experimentadores da arte-educação, que ficaram relegados por conta do certo cientificismo que às vezes toma conta, né, do discurso dos educadores e dos teóricos da educação também, de uma parcela, né, que adota esse viés cientificista e que afasta muito essas questões, né, essas reflexões para os arte-educadores, para os educadores em geral, porque eu penso que essa contribuição da educação através da arte, ela não é uma contribuição que se reduz à educação para a arte ou pela arte. Ela é uma educação, é uma filosofia de educação que, a meu ver, pode se espraiar, se estender para todas as formas de educação, né? De ensino, de todas as formas de transmissão de saber. Eu acho que tem um princípio aí muito interessante que transcende o próprio fazer artístico, né? É um princípio que procura, vamos dizer assim, potencializar o sujeito, fazer com que ele tenha uma experiência em primeira pessoa e não em terceira pessoa. O Marcelo estava falando sobre isso. Muitas vezes, as pessoas, em geral, né, aqui no nosso tipo de sociedade que a gente tem, a gente não vive uma experiência em primeira pessoa. O que significa isso? Significa uma experiência plena, onde você integra aqueles momentos da sua vida e aquilo acaba fazendo parte de você, né? Do seu self. Né? Claro que isso não é possível o tempo todo, isso também não é possível, também não é nenhuma normalidade que isso não aconteça em alguns momentos. Né? Mas também não é, digamos, recomendável nem é saudável que isso não aconteça, né? Pelo menos em bons momentos da vida de todos, né? Especialmente na escola. Né? Então, eu creio que aqueles dois encontros sobre aquele capítulo do John Dewey, que é ter uma experiência, aqueles dois encontros eles tiveram esse objetivo, né, de trazer essa questão do que é de fato uma experiência significativa, uma experiência que passa a ser integrada ao sujeito, né, e não uma experiência em terceira pessoa, né. E me parece que justamente a Escolinha de Arte do Brasil, na possibilidade que ela dava aos educadores de experimentar linguagens artísticas, mas não, ninguém ali estava preocupado em formar artistas, mas estava, sim, preocupado em fazer com que as pessoas pudessem experimentar se mover dentro de uma linguagem artística e encontrar todos os prazeres e as agruras disso, né? E encontrar todas as facilidades e as dificuldades, o que é muito importante, porque aí você passa a poder ouvir o outro, né? Levar em conta o outro na sua inteireza, porque aqui encontra pedras pelo caminho e é justamente como você vai lidar com essas pedras que você vai ser mais ou menos criativo, mais ou menos bem-sucedido, né? Enfim, e às vezes as pedras são importantíssimas, porque elas são desvios para outras direções criativas, né? Porque, na verdade, eu falei só sobre um capítulo do livro. Ele é realmente muito importante e eu acho que a importância dele é o que ele nos faz pensar hoje, numa sociedade tão controladora, tão destituidora do potencial criativo das pessoas, né? Em que quer formar rebanhos e outros rebanhos, mais rebanhos, enfim. Até agora, na pandemia, está sendo usado o termo de imunidade de rebanho. Também é estranho isso. É claro que a gente quer que todo mundo fique imune, mas essa imunidade de rebanho também é estranho isso, né? O que seria isso, né? Esse modo de se pensar a humanidade, né? De se pensar a subjetividade. Enfim, acho que nós estamos vivendo uma possibilidade muito intensa de que a arte e a educação ocupem um espaço importante, né, nessa transformação que o mundo precisa fazer, que as sociedades precisam fazer, que precisamos fazer nas nossas existências, na educação, mas eu acho que ela não está assegurada. Realmente isso é uma luta que precisa ser travada. Eu acho que esse grupo aqui, desses pilares, né, dessa luta, da importância da gente estar aqui, né? Eu penso isso. Depois eu falo a poesia que eu trouxe. Eu estou aqui com os meus escritos desse tempo todo, tudo aqui escrito, e aí eu
Ontem eu estava lendo sobre tudo que a gente falou durante esse período todo, né? Tanta coisa que fica registrada, tanta coisa bacana. E aí, assim, esse ano eu comecei a minha tarefa de estar com a arte e educação a partir de uma capacitação que eu fiz com o Marcelo, né, Marcelo, em janeiro. E assim, o que ficou muito forte para mim desde lá foi a poesia do Malaguzzi, da criança é feita de 100, né? Que ela tem 100 pensamentos, 100 modos de inventar, 100 mundos para sonhar, 100 alegrias para cantar, 100 modos de escutar, 100 as maravilhas do amar. E às vezes as pessoas tiram o 100, que vem com C, M, né, de 100, de quantidades, e botam o 100 com S, que lhe tiram essas coisas, né? E o final do poema ele diz que ele diz assim, que dizem que o jogo e o trabalho, a realidade, a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que a 100 não existe. A criança diz ao contrário, a 100 existem. Então, assim, esse encontro me fez repensar muita coisa. E aí a gente vem nesse encontro aqui me fazendo repensar cada vez mais e mais e mais. E é muito complicado a gente estar nesse mundo totalmente digital agora. A escola é digital. Você aperta o dedo e ela aparece, você aperta o dedo, ela some. Você aperta o dedinho, liga a câmera, você aperta o dedinho, você desliga a câmera, você desliga o microfone, de repente, né, como o nosso amigo aí, o Mário apagou tudo e ele demorou a chegar e ele não pegou o início. Quer dizer, é esse mundo que a gente está vivendo. E como é que entra com uma arte e educação nesse mundo? Que às vezes a gente fala assim, crianças, hoje nós vamos trabalhar com tinta. Aí a mamãe entra na história e fala, hoje não tem tinta porque eu fiz faxina. Então, é uma coisa, fica assim meio surreal, mas a gente tenta, a gente corre atrás, a gente fica imaginando o que a criança está pensando, mas para isso entra esse lado que o Marcelo fala da experiência. Se eu não experimentei, eu nem tenho como saber o que essa criança pode experimentar. Se eu não tenho a capacidade de tirar o meu sapato e andar descalço pela escola, eu não posso fazer isso com essa criança. E tem crianças que às vezes você tira o sapato e ela não sabe nem pisar no chão liso, quanto mais lá fora. Então, assim, essa experiência a gente tem que viver. Esse grupo, ele me fez viver assim, coisas bem, bem profundas esse período que a gente está vivendo. E um dia desse eu falei com vocês isso, que vocês estudam o que eu pratico. E fica muito engraçado, porque eu vou vendo vocês estudando fundamentação teórica, eu estou, cara, eu estou no caminho. Aí eu fico assim, sabe? Eu fico viajando, aí eu olho, às vezes eu fico calada, assim, só anotando, só registrando, porque isso está ficando aqui dentro. E eu acho que essa experiência, muitos educadores não têm a oportunidade de ter, de ouvir, de também se expressar, mas de se encher dessas coisas, entendeu? De entender que essa criança é feita de 100, mas eu também sou essa criança que tem 100. Mas que também no meu movimento me roubaram 99. Com esse 1, eu estou tentando fazer virar 100. Então, assim, eu fico aqui me enchendo e vocês podem ter certeza que muito do que a gente estudou, do que a gente viu, eu mergulhei no Lowenfeld aqui, mergulho todos os dias, porque é ele que se baseia a escola que eu trabalho, mas aí eu vejo que muito dele foi se perdendo no caminho, e que aí a gente vem com aquele propósito de querer resgatar, mas a gente não consegue resgatar, porque as pessoas que estão envolvidas nesse processo não experimentaram muita coisa, né? Então, mas eu acho que, assim, arte e educação, porque às vezes usa-se esse termo e as pessoas acham que é uma escola que pode tudo. Arte, e não é isso. A gente vivencia arte o tempo todo. A partir do momento que eu tento descobrir o que a criança tem em casa que ela pode usar para o trabalho, eu já estou investigando essa arte aí. Então, assim, esse movimento do criar, esse movimento do existir. Então, assim, eu fico muito feliz de ter a oportunidade, de ter recebido o convite de estar nesse grupo, e crescer, e entender que a gente precisa de continuar levantando essa bandeira para que ela não venha meia-mastro, ela tem que estar sempre lá no topo para cada dia mais as pessoas
tentarem mudar a sua prática com mais sensibilidade, com experimentos, e entendendo as múltiplas linguagens da infância, que são diversas.